Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é de Marcos 5, do 1 ao 20. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Genazenos. Logo que saíram da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E o homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porco pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: "Então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada. Mais ou menos uns 2.000 porcos atiraram-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado partiu-lhe pediu-lhe que o deixassem ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus teve muita misericórdia e compaixão desse homem, porque ele é atormentado por muitos e muitos demônios. Eu imagino o sofrimento dos pais desse homem a ver seu filho jogado no meio dos túmulos e se ferindo e sem poder fazer nada. Imagino também a alegria desses pais quando viu esse homem voltar sã para casa, como Jesus mandou ele voltar para os seus. Ele queria ser grato a Deus e queria acompanhar o Senhor. Mas Jesus, pela sua misericórdia e a compaixão do sofrimento dos seus pais, pediu que ele fosse embora e que ele pregasse tudo o que ele fez por ele. Imagina a alegria desses pais quando viu esse filho voltar sã.
Mas, amados irmãos e irmãs, esse povo dessa cidade pediram que o Senhor fosse embora, porque eles não tinham compaixão do sofrimento daquele homem. Eles preferiam os seus porcos do que de que ver aquele homem sendo libertado e curado. E quantos de nós, amados irmãos, ainda hoje colocamos o nosso amor em bens materiais, em bichos, em coisas que não têm alma, ao invés de colocar o nosso amor e a nossa compaixão pelo nosso próximo. Diz a palavra aqui que o demônio se ajoelhou-se diante dele. Até os demônios se ajoelham ao ver Jesus e muitos de nós não nos ajoelhamos. Muitos de nós abandonamos Jesus por qualquer coisa, por momentos de prazeres, por bebedeiras, por alcoolismo, por drogas. E assim vai entrando um a um os demônios na vida de cada um. Nós temos que pedir ao Senhor Jesus a capacidade de amar o nosso próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quanto mais nós reza, quanto mais nós ora, nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais nós pecamos, cada pecado grave que nós cometemos, vem um demônio para perto de nós. E assim, muitas vezes, acabamos tendo uma legião de demônios perto de nós. E nós fazemos coisas e não temos nenhum remorso, porque o nosso coração já está tão duro por causa do pecado. Amados irmãos e irmãs, que essa palavra de Deus hoje nos ajude a nos libertar e nos purificar de todos os demônios, da ganância, do egoísmo. Que essas pessoas foram egoístas, expulsaram Jesus da região porque só por causa dos porcos. Porque Jesus libertou um irmão, eles não se alegraram com isso. E quantas vezes a humanidade também não se alegra com a felicidade do irmão. E fica triste quando o irmão é liberto dos espíritos imundos. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, através dessa palavra, nos leve a refletir um pouco mais na nossa vida. Será que eu me alegro quando um irmão é liberto dos espíritos imundos? Ou eu fico triste? Que Deus abençoe cada um de nós com a sua paz, com a sua misericórdia.